Atos 11, verso 19 diz assim: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões, veja, alguns varões, cíprios e cirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, veja, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor, com o propósito do coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo. Veja, cheio do Espírito Santo, homem batizado no Espírito Santo, e de fé, peraí, é o que eu acabei de falar para você. Você não pode ter o Espírito Santo sem fé, você sabe disso. Então por que a Bíblia diz que é cheio do Espírito Santo e de fé? Porque ele é um homem que tem o dom da fé. Irmão, entenda isso aqui: só um homem com o dom da fé consegue chegar numa cidade onde ninguém é crente e fazer quase a cidade inteira se converter. Só um homem que tem o dom da fé mesmo crê que se você pregar no terreno de Umbanda, vai aceitar Jesus, o pai de santo, a mãe de santo, e o terreno vai virar uma igreja. Você não deu glória porque você não crê e talvez nunca acreditou que isso pudesse acontecer, mas eu já ouvi muito sobre isso, irmão. Olha, irmão, hoje eu acho que vai ser difícil, hein, porque hoje parece que a fé do povo está... Mas vamos lá, vou pregar para os grandes da fé aí. Se é você, diga amém. Amém. Ah, que bom. Verso 23, aliás, 24. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano, esse é o verso importante, durante um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. A palavra cristão é a palavra mais mal interpretada, porque cristão passou hoje a ser uma palavra para a gente definir pessoas que seguem a Jesus. Ou melhor, a gente diz que é cristão quem crê em Jesus, sim ou não? Mas os demônios acreditavam em Jesus e nem por isso eles eram cristãos. Não entendeu? Os demônios disseram: o que queres aqui, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Diga para alguém do seu lado: até os demônios acreditam em Jesus. E eles não são cristãos. Então cristão não é, irmão, eu quero que você anote isso e guarde. Cristão não é quem acredita em Jesus. Se é, então demônios são cristãos? Então por que você acha que todo mundo que crê em Jesus é cristão? Responda para mim. Cristão não é quem acredita em Jesus. Não. Você pode ser crente e ainda assim não ser cristão. Acho engraçado que eu falo as coisas, mas eu só vejo as caras assim para mim, assim, ó. Tipo assim, não, ele agora chutou o pau da heresia. Não, está na tua Bíblia, você que não leu. Você que foi muito mal ensinado. O que significa cristãos? Anote aí. A tradução correta de cristãos é pequenos cristos. Não é seguidor de Cristo. É pequenos cristos. Ai, meu Jesus, me dá graça hoje, me ajuda. Vamos recapitular isso aqui.
Você lembra que começou a perseguição da igreja, perseguição pela parte dos judeus, judeus perseguindo os judeus que haviam se convertido ao cristianismo, não é? Jesus nunca veio para criar o cristianismo, Jesus veio para mostrar o caminho. É que a gente quis criar um nome, e o nome foi criado por homem, não por Deus. Por isso você não pode ficar bravo comigo, porque o nome foi criado por Deus, não foi criado por Deus, foi criado pelo homem. O homem que inventou o nome cristãos, cristianismo, não foi Deus. Deus falou, não tem cristianismo, tem o caminho. Por quê? Porque se você fala que tem cristianismo, você está querendo dizer o seguinte, que o budismo, o islamismo, tudo também é um caminho, mas só tem um caminho. Não é que existem vários caminhos, né? Eu falei isso aqui no início do ano, alguém vai lembrar disso aqui. Então Jesus veio estabelecer não uma religião, ele veio mostrar o caminho. Eu vim mostrar o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí você lembra disso, começou a perseguição em Jerusalém, e Jesus tinha prometido para eles, em Atos 1, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Porém, uma coisa para você entender, por que teve que vir a perseguição? Porque eles ficaram por muito tempo em Jerusalém tentando recriar a experiência de batismo no Espírito Santo, tentaram recriar aquele momento onde eles ouviram um som de um vento impetuoso, mas eles nunca mais ouviram aquele som, né? Detalhe importante, por que nunca mais se ouviu um som impetuoso? Isso aqui é uma nota importante para você entender. Você sabia que quando normalmente um governo assume, eles fazem uma procissão, eles fazem uma fanfarra, eles fazem uma marcha, eles tocam música, a banda do exército vem, mas você só vê aquilo uma vez só, nos outros 4 anos você não vê, sabe por quê? Porque aquele som ele vem para mostrar que começou um governo novo, e ele só toca de novo quando começa um governo novo, e a próxima vez que a gente vai ouvir um barulho, vai ser quando começar um novo governo, e a gente nem vai estar aqui, num piscar de olho. Ok, você não entendeu que você não acredita mais no arrebatamento. Você vai ouvir uma trombeta. Então a razão pela qual o som não se ouviu mais é por quê? Porque não tem mais razão para se ouvir esse som. Porque o governo do Espírito Santo já começou na terra. Ele já voltou depois de anos sem operar na terra, desde a queda de Adão. Ele voltou. Irmão, isso aqui é o que eu acabei de falar, nenhum curso de teologia vai te ensinar. Então o som ele vem, que é para dizer algo novo começou. Algo novo começou. Algo novo. Diga para alguém do seu lado, sempre quando tem som diferente é porque algo novo começou. Por isso que quando você é crente, você sabe que é crente porque você começa a ouvir um som diferente. Você começa a ouvir uma voz falando em você que você nunca ouviu antes. Por quê? Porque um governo novo começou na tua vida que nunca tinha começado antes. Um novo domínio veio sobre você que não existia antes. Ok? Aí você lembra disso. Eles tentaram ficar ali por muito tempo, e aí Deus enviou uma perseguição, e a perseguição que veio para tentar diminuí-los, na verdade Deus usou para aumentá-los, e eles começaram a fugir para sobreviver. Você lembra disso? Mataram Estevão, e eles foram fugindo, só que eles faziam algo, quando eles fugiam, ao invés deles chegarem na cidade e calarem a boca, e salvarem sua própria vida, eles chegavam na cidade, abriam a boca, começavam a pregar, até que eles eram perseguidos de novo, tinham que sair daquela cidade e ir para outra cidade, e aí chegavam na outra cidade, eles não conseguiam calar a boca, eles pregavam, até que se levantava uma nova perseguição, aí eles iam para outra cidade. Em outras palavras, Deus usava a perseguição para trazer crescimento para a igreja. E aí eles chegam, Barnabé, ele chega em Antioquia, e quando ele chega em Antioquia, ele faz um trabalho abençoado, ele volta, pega Paulo, ele volta com Paulo, e por 1 ano, eles ficaram fazendo o que eu estou fazendo com você aqui, ensinando, não é pregando, ensinando, porque a pregação eles ouviram com Barnabé, ensinando como o Espírito Santo trabalha, ensinando como que a obra da cruz te salvou, ensinando sobre os dons do Espírito, ensinando, não é pregando, é uma diferença grande. E depois de um ano, pela primeira vez, não foi Deus, lê o texto, não foram os discípulos, foram os homens da cidade de Antioquia, chamaram os discípulos de cristãos.
cristãos. O que significa cristãos? Pequenos cristos, ou pequeno Cristo. Agora, o que significa Cristo? O que significa Cristo? Cristo significa o ungido. O ungido. É bom você anotar isso, porque eu quero que você me responda para mim se de fato você é cristão ou não. Você pode ser crente. Os demônios eram crentes. Ser crente quer dizer que você acredita. Os demônios acreditavam que ele era Jesus, mas não eram cristãos. Há uma diferença grande. Cristo significa ungido. Sempre que irmão, pelo amor de Deus, tem gente que acha que Cristo é o sobrenome de Jesus. Sério. É para chutar o pau da barraca, né, irmão? Pelo amor de Deus. Quando você fala Jesus Cristo, você está falando Jesus o ungido. Cristo Jesus, ungido Jesus. Jesus o Cristo, Jesus o ungido. Né? Jesus Cristo, Jesus ungido. Então, Cristo significa ungido. Cristãos significa pequenos cristos. Em outras palavras, eles têm exatamente a mesma coisa que tinha em Cristo, porém, eles são menores. Cristo veio para salvar o mundo, para libertar, curar. Esses aí não vieram salvar, eles vieram pregar a salvação, mas também vieram para curar e para libertar. Eles fazem o que Cristo fez em uma escala menor. Aliás, nota interessante, quando chamaram eles de cristãos, não chamaram com alegria, chamaram literalmente com zombaria. Esse bando de pequeno Cristo, esse bando de gente fazendo o que aquele homem fez por 3 anos. Está entendendo isso aqui? Diga amém. Esse bando de gente falando o que ele falou por 3 anos. Então foi de uma forma irônica, de uma forma maldosa, mas de uma forma poderosa, porque isso define o seguinte, que cristãos são aqueles que têm a mesma unção que tinha em Cristo. Posso avançar? Diga amém. Amém. Qual que era a unção que tinha em Cristo? Abra aí, Lucas 4, verso de número 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, a pôr liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. A unção de Cristo nada mais é do que a unção para ter o que a gente falou semana passada, domínio, remover coisas ou submeter coisas. Então, quando você diz assim, eu sou cristão, biblicamente falando, você está dizendo o seguinte, eu sou um pequeno Cristo, eu sou parte do corpo de Cristo. Por isso que eu e você vamos para o céu, porque Deus não olha o André, Deus não olha o Manuel, Deus olha para mim e você e vê, é Cristo ou não é? É o ungido ou não é? Ele tem a mesma unção que estava sobre o meu filho, a unção do Espírito Santo? Então, quando você diz que eu sou cristão, você está dizendo nas entrelinhas, eu sou um Cristo em menor escala. Ele diz que eu vou fazer obras maiores do que ele. Maiores? Mas eu sou em menor escala por quê? Porque o principal, o primeiro, ele veio para salvar. Eu não posso salvar ninguém, mas eu posso pregar salvação para todo mundo. Então, a grande pergunta é essa aqui. Um verdadeiro cristão, biblicamente, é alguém que tem a mesma unção que estava sobre Jesus. Você entende isso aqui? Diga amém. A unção de Jesus, ela permitiu que ele pregasse, que ele curasse e que ele libertasse. Diga aí para alguém do seu lado, pregar. Diga para outra pessoa do teu lado, curar. Diga para outra pessoa, e libertar. Pergunta para alguém do seu lado, qual desses 3 você está fazendo?
Agora aquele povo que só vem, fica no banco, não faz nada, vai ficar com raiva de mim. Mas paciência, não fica com raiva de mim, fica com raiva de você mesmo. Porque você quis colocar um poder e uma responsabilidade em cima da gente, que não é nossa não, é de todos os que nele creem. Pense nisso comigo. A diferença primordial entre o pastor e o membro é que um ensina, o outro aprende, mas os dois aprendem. É que um está mais avançado do que o outro. Basicamente é isso. Não há muita diferença entre o pastor e a ovelha. Não há muita. A diferença é que um já está pregando, curando e libertando, o outro ainda está aprendendo como usar o poder que Deus deu para ele, porque ele nem sabia que o poder que Deus deu para ele, Deus deu para isso. Ele achava que o poder que Deus deu para ele era para ele chorar no culto e ficar renovado, e tudo isso é maravilhoso, isso é bom. Eu não estou falando para você parar de fazer isso, mas toda vez que você vem no culto e tudo que você faz é só chorar e falar língua estranha, e ainda acaba o culto, você tem a cara de pau de falar para alguém: que cultaço, hein? Você foi a pessoa mais infeliz do culto. Sabe por quê? Se foi um culto bom, quem é que foi curado através de você? Quem é que foi liberto? Você está voltando para casa melhor, e quem veio para cá depressivo, está voltando depressivo. Onde que esse culto foi bom? Não, pastor, foi bom porque eu pulei, foi bom porque eu dei glória. Estou falando sério. Eu vou repetir de novo, esse ensino bíblico é para mexer com a tua estrutura bíblica. Então não me olha com essa cara como se eu não estivesse falando uma coisa que você não está entendendo. É a pior coisa quando você sai daqui e fala: que cultão, hein, cara? Você viu que o vaso deu lugar hoje? Tá, deu lugar, mas quem que foi edificado através dele? Quem? Eu posso falar que eu fui abençoado, porque eu vi pessoas sendo usadas, curadas através de mim. Pessoas o peso da angústia sendo removido dos seus ombros através de mim. Mas e você? Quando a gente mandou você colocar a mão em alguém do teu lado, o que essa pessoa recebeu de você? Ou você acha, ou você é tão infantil para achar, que a gente manda você segurar a mão de alguém do teu lado, que é só para sair bonito na foto. Sério. Eu espero que essa palavra, por isso que eu estou falando ela tão devagar, ela entre no teu coração para mudar, não é o teu próximo mês, é para mudar realmente como você lida com Deus e com a unção do Espírito Santo. Você entende isso aqui? Diga amém. Então, o que é ser cristãos? É você literalmente ter a unção que estava em Cristo em você. A unção que estava em Cristo permitiu ele pregar, curar e libertar. Olhe bem para mim. Alguns de vocês têm pregado. Alguns de vocês Deus tem te usado para libertar. E alguns de vocês Deus tem usado para curar. É complicado porque a Bíblia diz o seguinte, ouça isso: e porão as mãos sobre os enfermos. Está dizendo que tipo de enfermidade está ali? Porque é todo tipo de enfermidade. Enfermidade da alma, ansiedade. Quem aqui, por conta de um abraço de um homem de Deus, ou de uma mulher de Deus, quem aqui, porque um homem de Deus, uma pessoa colocou a mão em você, aquela ansiedade que estava no teu coração, aquele medo, aquele desespero, você sentiu na hora? Quem aqui sabe do que eu estou falando? Levanta a mão. Ele pôs a mão sobre você enfermo e você foi curado. Porque há todos os tipos de enfermidade. E alguém fala: não, essas são fáceis de resolver. Meu irmão, essas são as raízes do câncer. Ansiedade, depressão, mágoa, é isso que gera o câncer. Você sabia que 80% de todo câncer tem razão emotiva? Rancor, mágoa, uma pessoa mal amada. E quando você poderia curar a pessoa, você não curou. O que eu quero que você responda para você, e principalmente você que é obreiro: com que frequência você ouve as pessoas testemunharem que elas têm sido curadas ou libertadas através de você? Alguns podem dizer glória a Deus, outros: não, mas eu tenho pregado. Pregação sem o batismo no Espírito Santo é entusiasmo que leva ao fracasso.
você vai gastar suor e não vai gerar nada. E quando você está cheio do Espírito Santo, muitas das vezes você soa menos e vê mais. Você entende isso aqui? Diga amém. Amém. Pergunta para alguém do seu lado: irmão, você é cristão mesmo? Deixa eu tentar aqui ver de novo se alguém não fica com a cara feia. Olha dentro do olho de alguém, pergunta desconfiado: irmão, tu é cristão mesmo? Em outras palavras, qual foi a última vez que alguém falou: olha, depois que você orou por mim aquele dia, olha, aquela tua palavra me fez dormir em paz, olha, você não sabe, mas depois que você visitou a minha casa, parece que você entrou na minha casa e algo aconteceu. Irmão, diga para alguém do seu lado: cristão não é estilo de vida, cristão é marca. Estilo de vida é uma coisa que você vai mudando, marca é uma coisa que é imutável, por onde você passa a marca fica. Então, quando você de fato é um cristão, você marca. Meu irmão, eu vou lhe falar uma coisa, irmão. Quando tu é um cristão, tu não tem férias nem no avião. No avião você vê alguém precisando, e no avião você dá uma palavra para aquela pessoa. Ah, eu vou calar a boca, que tem gente que acha que você vai tirar férias do teu ministério. Fecha a tua boca e vai embora, cara. Você não pode tirar férias de Deus, porque Deus nunca tirou férias de você. Quando tu é um cristão mesmo, meu irmão, você está na loja comprando roupa, e se Deus permitir que alguém frágil apareça no teu caminho, Ele permite, a pessoa vem e você está com lingerie de um lado, está com lingerie de outro, e você fala: vem cá, minha irmã, vamos orar por você. Senhor, expulsa todo espírito de pombagira aí, em nome de Jesus. É engraçado, mas é triste, porque isso é fato. Você sabia que tem gente que ele quer limitar o poder de Deus? Eu vou lhe falar uma coisa: qual foi a última vez que você estava num restaurante chique, aquele que a conta era cara, e apareceu a oportunidade de você transmitir a unção, e você quis valor? Porque eu preciso acabar, com a ajuda de Deus, com essa raça de crente que tem vergonha, porque eu não me vergonho do Evangelho. A gente tem que acabar com essa palhaçada de crente que cruza com a gente no shopping. E aí, tudo bom? E aí, tudo bom? Caramba, paz do Senhor. Não é porque a gente é religioso, não. É porque tem gente aqui comprando roupa para ter paz. A gente não tem que comprar roupa para ter paz. A gente tem paz com roupa, sem roupa nova, com carro novo, sem carro novo. Pera aí, não. Paz do Senhor. Não é porque eu sou religioso, não. É porque eu tenho uma paz em mim que a roupa cara não me traz. Eu tenho uma paz em mim que ir no cinema assistir um filme não me traz paz. Eu posso ficar relaxado, mas não com paz. Então, peraí. Paz do Senhor. Você tem noção do que é quando você fala paz do Senhor, irmão? Você está dizendo: deixa eu te passar mais da unção que Deus me deu. A paz do Senhor, irmão. Sério, se a gente tivesse noção do poder que é a paz do Senhor, a gente falava com mais lentidão. Ô irmão, a paz do Senhor Jesus seja contigo. E você nem sabe, mas ele veio para cá todo desesperado, sem saber como pagar as contas, sem saber como renegociar a dívida. E aí quando você pegou na mão dele, a unção saiu de você, atingiu ele, e ele entendeu que era unção, porque quando ele ouviu você falar paz do Senhor seja com você, ele sentiu virtude sair de você e entrar nele. Ele sentiu uma paz que excede todo entendimento entrando, porque ele entendeu o seguinte: quem está na minha frente não é qualquer pessoa, quem está na minha frente é um cristão. Anote isso: pregação que não produz fruto é ação sem preparação. Pregação que não produz fruto é ação sem preparação. E toda pregação tem que ter sinais. Toda. Seja pessoas saindo curadas da alma, curadas do físico, libertas da ansiedade, mas toda tem que ter. Claro que eu espero que a gente tenha muito mais sinais visíveis do que invisíveis. Porque os visíveis provam que de fato Deus estava ali. O invisível, só quem sabia que Deus estava ali acredita mesmo que Ele estava ali.
né? Tem gente que enquanto não vê um cego ser curado na igreja, não fica nela, e tem que voltar a ter cego curado, eu acredito nisso, tem que voltar. Mas é necessário você entender que são sinais visíveis e invisíveis. Ok, só para a gente recapitular isso aqui. Em Antioquia, eles receberam o nome de cristãos. Eles não receberam o nome de cristãos de Deus. Não foi Deus que olhou do céu e falou, cristãos, pequenos cristãos. Não. Foi o povo. E não era o povo da igreja. Foram os ímpios. Essa é a beleza. Foram os ímpios. Oh, meu Jesus. Foi o mundo que falou. Vocês são igual aquele louco lá de 3 anos atrás, né? Vocês estão igual aquele doido que morreu. Vocês são igualzinho ele. Igualzinho ele. Cristãos. Você sabe que a validade da nossa vida não é que a gente, oh meu Deus, não é que a gente passou a vir mais na igreja. O que comprova que você nasceu de novo não é que você agora ora mais, não. O que comprova mesmo é que quem conviveu com você o tempo todo, um dia olha para você e fala, você está diferente, hein? Você está mais feliz, você está mais bonito, é a mesma cor de cabelo, é a mesma roupa, mas sabe, você está com um semblante bonito. E sem saber, eles estão literalmente falando para você o seguinte, que você é um cristão. Você tem em você a unção que tinha em Cristo. A unção, a mesma unção. Entenda isso aqui. Você de fato sabe que é um cristão quando quem está em volta de você e não é da igreja reconhece, tem algo diferente em tu. Tu é diferente, cara. Já viu aquelas pessoas que quando, eu não sei se você sabe isso aqui, tem pessoa que quando ela entra no ambiente, o ambiente muda. O ambiente muda. Eu não sei se você entende isso, mas na igreja tem hora que quando você vê uma pessoa atravessando a porta, você sente no ar, mudou o negócio. Às vezes é o pastor quando entra, às vezes é quando entra um irmão lá que você sabe, aquele irmão ele é cheio de Deus. Você sente no louvor, você sente na tua pele, você sente um negócio que não dá para explicar, é só para quem está maduro no alimento. Quem está no leite não entende isso aqui. É igual quando você abraça alguém e você sente, caramba, nossa, essa pessoa nem falou, mas você sente uma alegria de abraçar aquela pessoa que você tem alegria de abraçar ele por 2, 3 minutos, e você tem alegria porque você sente unção vindo dele. Não é que ele é perfumado, cheiroso, não, às vezes alguns irmãos são até, bom, você sabe, mas você sente uma alegria que você vira assim, você fala, vem cá irmão, vem cá. Aí você abraça ele, você entorta o nariz, mas você fica lá abraçado, porque você sente algo de Deus vindo. Você sabe qual que é o problema sobre a gente falar sobre a unção? É que tem tanta gente que quer ficar tão acadêmico, que quando a gente fala da praticidade da unção, eles não entendem. Eles não entendem. Eles não sabem. Irmão, vamos lá. Quem aqui já recebeu a visita de alguém na tua casa, que depois que aquela pessoa foi na tua casa, tua vida toda mudou? Um homem de Deus, uma mulher de Deus que passou pela tua casa, tua vida, de lá para frente as coisas, por quê? Porque é o cristão, por onde ele passa ele deixa marcas. Você entende isso aqui? Diga amém. Agora, eles foram reconhecidos por quem estava de fora, mas depois de um ano sendo preparados, depois de um ano aprendendo, olharam para eles e falaram, vocês são cristãos. O que isso aqui é importante para você entender? O que vai te fazer se tornar um cristão mesmo, não é a oração, mas é o quanto você conhece da palavra, porque se você conhece a palavra, você sabe como orar direito.
E a pior coisa é que eu conheço muita gente que ora e não tem poder, sabe por quê? Porque poder vem para quem conhece a palavra. Eles passaram um ano, não foi orando, eles oraram também, jejuaram também, mas eles aprenderam. Eles não estudaram teologia, eles aprenderam o que eu estou te dando aqui, a aula prática. É isso que você tem que fazer, é isso que você não deve fazer. Por isso que particularmente, eu amo as pessoas que trazem a teologia prática, porque o que eu conheço de gente que pode falar o que eu falei e não trazer nenhum resultado para a igreja, porque eles não sabem trazer o ensinamento, trazem um curso acadêmico, trazem o entendimento, trazem a informação, mas não a revelação, porque a revelação é a informação aplicada, que é o que eu quero que você guarde aqui hoje. Anote aí, como que você lida com a unção? Quando o poder de Deus está explodindo em você, o que você faz com o poder de Deus? O que você faz quando você sente um arrepio? O que você faz quando você sente? O que você faz? Ninguém te ensina isso. Por isso que a igreja tem aquele culto, pá! Todo mundo pulou, gritou. Mas semana que vem ninguém quis voltar. Mas o culto foi, tá! Explodiu, pá! Uma explosão de glória. Igual a semana passada. Explosão de glória, explosão de glória, explosão de glória. Semana passada foi tanta glória que eu fiquei batendo na minha perna falando, perna fica firme, porque sinceramente foi difícil eu caminhar. Porque uma coisa que pouca gente entende, só quem é maduro na comida. Se você não controlar a unção é igual um fio desencapado, quando você pega ela, você cai. A unção é um fio desencapado, segura um fio desencapado. Sabe por que tem gente que pula? Sabe por que tem gente que roda? Porque ele sente uma energia tão grande passando, ele sente rios fluindo de água viva, que os teólogos nunca vão entender, somente aqueles que estão no alimento maduro da palavra. Jesus tinha a unção do Espírito Santo, amém? Vamos lá, Lucas 4:18, mais uma vez, eu vou ler para você, não precisa ler, mas ouça isso com atenção. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, eu não posso fazer nada do que eu vou fazer sem receber a unção do Espírito. Eu vou pregar, eu vou curar, eu vou libertar, vou dar vista aos cegos, mas tudo isso aqui eu só vou fazer porque eu fui ungido pelo Senhor para fazer isso aqui. Você entende isso aqui? Diga amém. Amém. Essa é a unção que vem no batismo do Espírito Santo. Agora olhe para mim, entenda isso aqui. Tem gente que quando eu falo que Jesus foi batizado no Espírito Santo, ele se assusta. Primeiro porque ele fala o seguinte, mentira, por quê? Porque Jesus não falava em língua estranha. Meu querido, língua estranha ou outras línguas é para você falar com Deus. Para que ele vai precisar falar em outras línguas se ele mesmo é Deus? Batismo no Espírito Santo é você receber o Espírito Santo sobre você. Ele já tinha dentro dele, mas sobre ele não. Ele se esvaziou, Filipenses 2, da sua glória. Ele nunca deixou de ser Deus, mas antes de sair do céu ele falou, Pai, eu não posso ir com muita coisa. Deixa eu tirar aqui, porque é muita coisa isso aqui. Eu preciso estar vulnerável e sereis revestidos de poder. Revestido. Pense num casaco, num paletó. Ele se despiu da sua glória, não deixou de ser Deus. Mas quando eu falo algumas coisas, parece que tem gente que não lê a Bíblia. Jesus com 18 anos tinha tanta força quanto eu e você.
Mas aos 30 anos, no Jordão, a Bíblia diz que o Espírito vem sobre ele. O Espírito vem sobre ele. Sobre. Aí alguém fala o seguinte: não, mas Jesus Cristo é o batizador, ele não é quem é o batizado. Espera aí, meu querido, espera aí. Jesus Cristo é o sumo sacerdote, sim ou não? Você tem dúvida disso? Mas ele também é o sacrifício, sim ou não? O sumo sacerdote no Antigo Testamento era o sacrifício ou não? O sacrifício era ele ou não? Mas o meu e o teu Jesus, ele é o único, que ele é o sacerdote e o sacrifício. É ele quem se leva para se sacrificar, e é ele quem se sacrifica. Ele diz: nenhum homem tira a minha vida, eu dou. Então, alguém que diz assim: não, Jesus não foi batizado no Espírito Santo. Não, meu querido, peraí. Ele teve que ser batizado no Espírito Santo, ele teve que receber o Espírito Santo sobre ele. Ele já tinha nele, porque ele foi concebido pelo Espírito. Só que uma coisa é você ter o Espírito Santo em você, outra coisa é você ter o Espírito Santo sobre você. Jesus disse: eu só posso pregar, eu só posso tirar a cegueira do cego, eu só posso pregar o ano aceitável do Senhor, porque eu fui ungido. Quanto que eu fui ungido? Vamos lá, não precisa abrir a Bíblia, mas marque e lê depois em casa. Mateus 3,16: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. O Espírito Santo veio sobre ele. Sobre ele. Então, veja só, vamos entender isso aqui. Cristãos é quem tem a unção de Cristo. A unção de Cristo foi a unção que ele recebeu no batismo no Espírito Santo. Por isso que ele disse: o Espírito Santo me ungiu. Quando que o Espírito Santo ungiu ele? Quando o Espírito Santo desceu sobre ele. Por 30 anos ele teve que ser igual eu e você. Irmão, substituto é substituto. Substituto é substituto, ele tem que ser exatamente igual. Vamos lá, quem aqui usa algum creme que tem aloe vera? Vocês não usam creme, não? Pelo amor de Deus, meu Deus. Qualquer creme que você usa tem aloe vera. O que é aloe vera? Aloe vera é uma substância que ela é semelhante à substância da tua cutis, da tua pele. Cutis é o termo chique para pele, cutis. Para mim é pele, é rosto, né? Tudo bem. Então na tua cutis tem um aloe vera. Jesus disse: eu darei para vocês outro igual a mim, eu darei para vocês o Consolador, eu darei outro ali é o aloés de aloe vera, outro do mesmo tipo, outro igual. Ou seja, ele é um substituto exatamente igual eu. É o Espírito Santo. Ele não é eu, mas é exatamente igual eu, porque é a mesma essência, é Deus. É a mesma, o que eu fiz aqui embaixo, fisicamente, o outro igual a mim, mas que não é eu, é outro, mas é igual, é a mesma substância, a aloe vera que você põe, que tem a mesma substância que renova, que rejuvenesce tua pele. Ele é o mesmo, mas é outro tipo, é tudo H2O, mas um é sólido, o outro é líquido, o outro é gasoso. Você entende isso aqui? Diga amém. Ele é outro. Agora presta atenção, Jesus, para ser o teu substituto, e para ser o meu substituto, ele tem que ser igualzinho a gente. Por isso que a Bíblia diz: ele em tudo foi tentado sem pecado. Ele tomou o pecado, ele foi ao inferno, ele sofreu por nós lá. A morte física de Jesus não nos redimiria do pecado. Morte espiritual é você separar o teu espírito de Deus. Por isso que ele disse: Pai, por que me abandonastes? Ele teve que se separar, por quê? Porque a morte que ele veio de mim não foi a física, foi a espiritual. Então ele tem que sofrer exatamente igual a nós. Ele tem que passar o que a gente passa, ele tem que tomar sem ter cometido pecado. Então por 30 anos Jesus teve que ficar sem ter poder, sem poder fazer nada, para que quando o Espírito Santo viesse sobre ele, você entendesse o seguinte: que esse poder pelo qual eu estou fazendo milagres, é um poder que eu prometi te dar, vim sobre você.
um poder que eu prometi, no qual você vai impor as mãos sobre o teu filho, você vai impor as mãos sobre a tua casa, você vai impor as mãos sobre o teu pai, sobre a tua mãe, e a dor de cabeça vai passar, a dor na coluna vai embora, o problema nos rins vai embora, o problema cardíaco vai embora. Mas esse poder, ele só vem se você for batizado no Espírito Santo e não nas águas. Então, ser batizado nas águas não é o suficiente. Aliás, pense nisso comigo. Mateus 11, 28, vinde após mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus não obriga ninguém a servir Ele, Jesus não obriga ninguém a se converter, amém? Mas Ele obriga todo mundo que se converteu a ser batizado no Espírito Santo. Isso é fato. Ele disse, vão lá e esperem, ou seja, eu estou mandando todo mundo esperar, até que venha do alto o Espírito Santo. Irmão, anote isso, porque é para você entender e explicar para alguém. Deus não te obrigou a ser crente, mas depois que você virou crente, Ele te obriga a ser batizado do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Ele te proíbe de ir para o céu e não levar mais alguém junto. E como é que eu vou levar? Ah, meu querido, pregar não adianta, tem que pregar e ter sinais. Ok. Tem que pregar e ter sinais. Ok? O que é batismo? Anota isso aí, o que é batismo? A palavra batismo, ela vem do grego baptizo, que vem da origem da palavra bapto, que vem da raiz da palavra bapto, que significa mergulhar em alguma coisa, mergulhar em. O que significa batismo? Mergulhar em. Batismo é mergulhar em. Tem 3 significados de batismo. Tem o significado mecânico, cerimonial e metafórico. Preste atenção, sabe por quê? Você já percebeu que toda vez que eu te explico uma palavra, você entende melhor a palavra e entende melhor o que Jesus quis dizer para você acerca dela? Então, quando João Batista disse, Ele vos batizará com fogo, com o Espírito e com fogo, você tem que entender o que significa a palavra batismo, para você entender de fato o que Ele queria com isso. Por exemplo, palavra domínio. Palavra domínio é submeter ou remover. Ok? Então você tem que entender, é isso que Ele veio fazer. Ele veio submeter tudo ao seu nome, ou remover as coisas. Ele veio remover as obras de Satanás, mas Ele também veio submeter Satanás, porque Ele não pode remover Satanás, porque Satanás é um espírito, espíritos são imortais, e você não pode matar aquilo que é mortal. Então, já que eu não posso destruir Satanás completamente, eu posso tirar o poder dele, eu vou tirar o poder dele e vou submeter ele. Eu vou tirar o poder dele e depois lançar ele no lago de enxofre, mas isso é para Apocalipse, depois a gente faz isso todo dia. 3 significados, anote aí. Significado mecânico. Por que mecânico? Porque é o mecanismo, ainda que não tenha nenhuma engenhosidade nisso. Mas batismo tem um significado mecânico. É quando você pegava um lençol branco, mergulhava numa bacia de corante, a ponto que cada fibra do tecido ficou da cor do corante. Se você tirasse o lençol e ainda tivesse um pedaço branco nele, não foi batizado. Mergulha de novo, porque batismo é quando você tem todas as fibras do lençol afetadas pelo corante. Sabe o que é o batismo no Espírito Santo? Quando cada parte em você é inundada pelo Espírito Santo. Qual que são as partes em você? Espírito, alma, corpo. Batismo no Espírito Santo é quando você tem essas 3 partes transbordando o Espírito Santo. Teu desejo é Deus. Teus pensamentos são sempre de acordo com a palavra de Deus. Você fecha negócios de acordo com a palavra de Deus. Você trabalha e negocia de acordo com a palavra de Deus. E você cuida do seu corpo de acordo com a palavra de Deus. Porque cada parte, cada molécula em você, ela foi batizada no Espírito Santo. Você entendeu isso aqui? Diga amém. Tem um outro sentido que é o sentido cerimonial. Por que se chama cerimonial? Porque é um rito. Quando os soldados eles iam para batalha, eles pegavam a espada e eles viam se tinha algum problema nela. Eles viam se durante a batalha passada ela ficou com algum buraco, ou se ela foi cortada, ou se ela ficou com alguma lasca. Aí eles colocavam ela no fogo, eles deixavam o metal se amolecer. Quando o metal amolecia, tiravam, batiam, pá, deixavam no formato certo, no formato correto. Aí depois que ficava no formato correto, eles pegavam a espada que estava ali em brasas, mergulhavam num balde de água e
era batizado. Aí agora que ele mergulhou num balde de água, ele está pronto para ir para a batalha. Por quê? Porque ele consertou as partes danificadas e ele deixou ela apta para a guerra. Batismo no Espírito Santo é quando Deus pega as partes em você que tem buracos e Ele reveste você. Ele pega a parte desprotegida, a parte vulnerável, e Ele reveste você. Ele reveste você. Reveste você. E agora você está pronto para a batalha. O terceiro significado é o significado metafórico, que é quando você pega uma esponja e a esponja ela absorve a água, ela absorve todo o líquido em volta dela. Então entende isso aqui, para a gente continuar. O que é batismo? Anote isso. Batismo nada mais é do que imergir em. O batismo no Espírito Santo é uma imersão maior no Espírito Santo. Anote isso. Batismo no Espírito Santo é você estar mergulhado no oceano do Espírito. Receber o Espírito Santo é você tomar simplesmente um copo, mas ainda estar seco. Você tem vida eterna, mas não tem vida abundante. Você está indo para o céu, mas aqui embaixo o céu ainda não existe para você. O batismo no Espírito Santo é o Espírito Santo sobre nós. Conversão é o Espírito em nós. Amém? O Espírito em nós nos leva para o céu. O Espírito sobre nós permite a gente trazer o céu para a terra. No céu tem doente? No céu tem enfermo? No céu tem oprimido? E por que Jesus fez esses sinais aqui embaixo? Porque ele disse, digam aí, que é chegado o reino dos... Eu vim provar pelo poder do batismo no Espírito Santo, que eu consigo trazer o que não tem lá para cá. Lá não tem cego, tem cego? Abre os olhos e veja. Você não entendeu. Lá não tem enfermo, aqui tem enfermo? Levanta, toma a tua cama e anda. Eu vim provar que o que eu consegui fazer lá, eu vou conseguir fazer, trazer aqui. O Espírito em você beneficia você, o Espírito sobre você beneficia os outros. O Espírito em você te traz domínio próprio, o Espírito sobre você te permite dominar o ambiente. O Espírito em você te traz a fonte de água viva, o Espírito sobre você te faz jorrar rios de água. E por último, mais uma vez, o Espírito em você te faz ir para o céu, o Espírito sobre você te faz ter poder para ter o céu aqui embaixo. Anote isso, que isso é maravilhoso. O Espírito em você te dá poder para sobreviver. O Espírito sobre você te traz poder para transformar. Sobreviver uma coisa é uma coisa, transformar uma coisa é outra coisa. Sobreviver um casamento é uma coisa, transformar um casamento é outra coisa. Sobreviver um trabalho é uma coisa, transformar o trabalho é outra coisa. Sobreviver a convivência com uma pessoa, aquela pessoa é difícil, é uma coisa, transformar essa pessoa é outra coisa. Então, entenda isso, e aqui a gente vai entrar no prático. O Espírito sobre você, ele veio para benefício seu? Sim e não. Guarde isso. O Espírito Santo, ele beneficia você, porque você fala em línguas, e quem fala em línguas edifica a si mesmo. E a gente vai falar muito mais sobre línguas daqui para frente. Só que a razão principal do batismo no Espírito Santo não é você, é quem está do teu lado. Então vamos lá. Diga para alguém do seu lado. A razão pela qual você precisa ser batizado no Espírito Santo. Peraí, pastor, mas eu já sou batizado. Meu querido, presta atenção. Você pode ter recebido o batismo há 30 anos atrás. Ser batizado é outra coisa. Ser batizado é um ato contínuo. Ser batizado é um ato contínuo onde você mata a sua carne e fortalece o seu espírito. Então eu vou dizer de novo, porque tem alguém que ainda não foi, e alguém que foi, mas você está sequinho, não tem mais nenhum rio fluindo daí. Você já não prega mais como pregava, você já não canta mais como cantava, você já não ora mais como orava.
Então olha para alguém e diga assim, bem forte, a razão pela qual você precisa ser batizado no Espírito Santo. Diga para alguém do seu lado, é por causa do teu marido ou da tua esposa. Você tem que ser usado para transformar esse cabeça dura ou essa cabeça dura aí, meu irmão. Ninguém dá glória agora, né, irmão? Ninguém dá glória. Você tem que ser usado para transformar o teu filho. É porque você colocou na tua cabeça por causa do diabo que o batismo do Espírito Santo é só oração com línguas. Mas me mostra onde que está isso na Bíblia. Ele disse, os sinais seguirão aos que creem, em meu nome falarão novas línguas, eles pisarão em serpentes e escorpiões, se beberem algo que fizer mal não lhe fará mal, se beberem de veneno não vão morrer. Eu estava conversando essa semana passada com uma jovem que estava aqui, ela foi para o Turcomenistão, e ela falando, é interessante que eles chegam lá e eles perguntam para a gente, como é que aquela água daquele poço que está poluída não fez mal para você, não te deu diarreia, não te deu desinteria? Você sabia que tem gente que ainda morre de desinteria e diarreia? Perguntaram, como é que não fez mal para você? E ela não podia falar que era batismo no Espírito Santo, porque eles eram muçulmanos, se ela falasse eles matavam ele. Ela só pode falar o seguinte, é Deus, é Deus. Aí quando eles se interessarem em descobrir que Deus é esse, ela pode falar, isso é o batismo no Espírito Santo. Então, batismo no Espírito Santo, ele não tem nada a ver com você, ele tem a ver com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos, com a tua igreja, com os teus sócios, com os teus funcionários. Batismo do Espírito Santo tem a ver com quem está do teu lado. Você ser usado para transformar a vida dessas pessoas. Você entende isso aqui? Diga amém. Ele veio para que aquelas pessoas que ainda estão enfermas, que ainda não conseguiram entender que Deus tem o melhor, que não conseguiram perdoar, ele foi dado para que você orasse por elas, elas recebessem um bálsamo no seu coração, e aí eles entendessem que a oração que você fez para que elas ficassem melhor, não foi a oração que mudou, mas foi o poder em você que mudou. Porque qualquer um faz oração, mas só alguém que tem oração com unção pode fazer a oração e a oração ter efeito. Só. Então, o batismo tem muito mais a ver com você, com os outros do que com você. Abra sua Bíblia aí. Atos 1, verso 8. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Verso 4, que disse ele, de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Verso 8, preste atenção, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, em outras palavras, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, e em Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, vocês serão minhas testemunhas, na cidade que vocês estão, no estado em que vocês estão, em outros estados e em outros países. Você entende isso aqui? Diga amém. Agora vamos lá, verso 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, a virtude. A palavra aqui, e isso você tem que anotar de novo para você ler. Existe a palavra exousia, exousia, exousia. E tem a palavra dunamis, dunamis, exousia. Exousia na Bíblia está escrito poder, mas na verdade exousia é autoridade. Exousia é autoridade. Você tem que entender isso aqui, porque senão você vai achar que o batismo do Espírito Santo acontece na conversão, e não é na conversão. E você vai entender o porquê que existe essa ordem: primeiro autoridade, depois poder, ação. A palavra aqui, quando fala de virtude ou de poder, não é exousia, de autoridade, de autorização, é dunamis. Da onde vem a palavra dinamite, banana de dinamite, que você põe no lugar, acende o pavio, corre quem tem perna e pum, explode uma barreira e abre um caminho. Ok. Explode a barreira e abre um caminho. O poder do Espírito Santo não machuca ninguém, só machuca o diabo. Ok. Posso continuar? Diga amém. Jesus está falando, vocês receberão o dunamis, ou seja, a dinamite do Espírito Santo, poder explosivo, o poder pelo qual as coisas foram criadas. Lembra? O verbo falou, o verbo tocou o Espírito que estava sobre a face do abismo e pum, e houve luz.
Então vocês receberão o dunamis, a dinamite. Agora, o que é uma dinamite? Dinamite é um poder explosivo. Para quê? Anote isso aí. Dinamite, em essência, é um poder explosivo para explodir uma barreira e abrir um caminho. Simplesmente isso. Vai explodir uma barreira e vai abrir um caminho. Você põe numa montanha, pum! Explode a montanha, abriu uma estrada. Você põe numa barreira, pum! Explode. Você quer ver só? Tem pessoa que ainda não veio para Cristo porque tem uma barreira na vida dele, uma doença, e aquilo não sai. Quando você tem o dínamos, o dinamite de Deus, você põe a mão na pessoa, pum! Foi embora o câncer, saiu a barreira e abriu um caminho para ela vir para Cristo. Você não entendeu. Você não entendeu? A pessoa está viciada no cigarro, viciada na bebida, e você fala, você crê que você vai largar? Você crê que você consegue? Porque a pessoa tem que crer. Se ela fala, eu creio, você fala, eu vou orar por você. Você toda vez que quiser colocar um cigarro na boca, eu vou orar, você vai passar mal, você vai querer vomitar. E toda vez que você colocar uma gota de álcool na boca, você vai começar a passar mal. Mas você crê? Aí você ora pela pessoa e pum! Explode. Aí quando ela vê que explodiu a barreira, ela viu que tem um caminho aberto para ela vir até Jesus. Então, o que é o dínamos de Deus? Gente, o que é o batismo no Espírito Santo? Batismo no Espírito Santo é você explodir alguma coisa para criar um caminho para alguém vir até Deus. Simplesmente isso. Por isso que ele disse, não vão pregar antes de receberem o poder. Por quê? Porque eu sei que vocês querem pregar, mas se vocês forem pregar e não tiverem o poder em vocês, alguém vai pedir, me dá um sinal. E aí, quando eles pedirem um sinal, vocês não vão ter nenhum sinal para dar. Então vocês têm que ter o dínamos, o dinamite, o poder explosivo, que vai criar uma explosão e vai fazer o seguinte, com que o cego, que sempre foi cego, passasse a enxergar. E quem não acreditava em Deus, agora criou um caminho. Não, agora eu quero saber mais desse Deus, porque ele explode e cria um caminho. Ele explode e cria um caminho. Você entende isso aqui? Diga amém. Diga para alguém do seu lado, você tem que explodir alguma coisa, irmão, para criar o caminho para alguém vir para Deus. Olha para mim, quem aqui está orando para alguém que você ama vir para Jesus? Levanta a mão. Essa pessoa depende de você explodir alguma coisa na vida dela. Poder é sobre você, não é sobre ele. É a autoridade de você impor as mãos, orar, e pum, embora. A pessoa vai dormir naquele dia como nunca dormiu. Você entende isso? O problema é que na hora de você orar e impor a mão, você não quer orar, porque você não quer passar vergonha Mas quem que prometeu que vai curar? Foi Deus ou foi você? De quem que é o poder? É seu ou é de Deus? Tua parte é se esvaziar, jejuar, orar, porque quanto mais você esvazia a tua carne, mais você se prepara para receber do Espírito. Se você tem orado e jejuado e se esvaziou para o Espírito te encher, fique em paz. Se você pôr a mão, pum, vai explodir, vai abrir o caminho. Eu vou dizer de novo para alguém entender. Alguém que você ama ainda não veio para Jesus, porque tem uma barreira que não foi explodida na vida dele, e o dinamite você tem, mas você não explode. Você não tem a autoridade, a coragem do Espírito Santo. Por isso que a tua mãe, se achava que ela era uma louca, mas agora você entende, quando você era jovem, ela colocava a mão na tua cama, colocava a mão nas tuas roupas, colocava a mão no teu material escolar, e ela saía explodindo tudo quanto é demônio que tinha naquelas coisas. E ela falava, se isso aqui veio de alguém, está repreendido em nome de Jesus, não vou explodir isso aqui, porque eu preciso criar um caminho para esse garoto vir para Jesus. E às vezes ela explodia mesmo, né? Pegava, tacava no... Aqui. Agora, entende isso aqui. Anote isso aí. O que é dinamite? Dinamite nada mais é do que poder armazenado. Armazenado. O que é poder armazenado? Se você não ativar ele, não vai acontecer nada. Tem uma baqueta aí, me dá uma baqueta aí. Você sabe qual que é o problema da igreja? Pela fé, isso aqui é uma banana de dinamite. Você está vendo uma banana de dinamite aqui?
Amém. Você está vendo? Você está vendo? Só que se você colocar no lugar, acender o pavio, pum, vai abrir um caminho. Vai explodir, vai abrir um caminho. O problema é que alguns de vocês entendem, ok, você entende. Deus te deu poder para impor as mãos, para curar, para libertar, maravilha. Aí você vem para o diabo, Satanás, eu tenho o Espírito Santo, e ele, não está aceso. Para de ser bobão. Você está falando que você tem um poder que está armazenado. Você ainda não foi batizado com fogo para. E aí, sabe o que acontece? Vem cá, você vai ser o diabo. Você não tem cara de diabo, mas. Aí o diabo, ele pega você, ele te encosta o crente na parede, diabo, encosta. O diabo encosta o crente na parede, e aí você fala, diabo, sai da minha vida, sai da minha vida. E ele não sai. E você, diabo, sai, eu tenho o Espírito Santo, sai em nome de Jesus, sai. E ele, você está brincando com a minha cara. Eu sei que você se converteu, mas tu não jejua e não ora faz tempo, cadê o fogo? Cadê o poder explosivo que não está ligado? E aí você começa a falar, Satanás, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai. E ele fica rindo da tua cara, sabe por quê? Porque você é um crente que tem a banana de dinamite, mas uma dinamite é poder armazenado. Por isso que ele disse, vocês serão batizados com fogo. Porque veja, se você não entender isso aqui, não vai entender mais nada. Você recebeu o Espírito Santo em você. Você recebeu a dinamite em você. A banana de dinamite está aqui dentro. Quando eu aceitei a Jesus, ele entrou. O que aconteceu é que não veio sobre mim o batismo de fogo, que vem para acender o que está armazenado aqui dentro e causar uma explosão de glória, uma explosão de poder, no qual eu vou começar a colocar a mão sobre as pessoas, e as pessoas vão ser curadas, vão ser libertas, eu vou ver minha casa transformada, meus filhos transformados, meus parentes transformados. Então, eu sou um crente que eu tenho potencial, mas o potencial não foi explorado. Eu tenho a banana de dinamite, mas o batismo com fogo eu ainda não recebi. Então na hora disso aqui, fazer o diabo correr, o diabo fala, correr para quê? Está apagado? Pergunta para alguém do seu lado, irmão, está aceso aí ou não? Veja só, deixa eu ler para você, não precisa. João 20, anota aí. João 20. E Atos 1. João 20, a Bíblia diz que Jesus sopra nos apóstolos, nos discípulos, e eles recebem o Espírito Santo. Amém? Mas em Atos 1, em Atos 2, eles são revestidos do Espírito Santo. Em João 20, Jesus literalmente fez isso. Está aqui a banana de dinamite. Em Atos 2, ele literalmente faz isso. Espírito, agora acende. Aí, pum, explodiu. Aí começaram a falar em outras línguas. Poder explodiu. É um poder armazenado. Diga armazenado. Irmão, entenda isso aqui. Tem poder dentro de você para mudar quem você ama. Aleluia. Mas esse poder está armazenado. Aquela pessoa que sofre de surdez, diabetes, depressão, tem poder em você para mudar isso. Glória a Deus. O problema é que você explodiu uma vez só. Nunca mais você explodiu.
Você explodiu uma vez que você recebeu o batismo do Espírito Santo e você falou, e você achava que ser batizado uma vez é ser batizado todas. Querido, uma coisa é batismo nas águas que mostra que você de fato acreditou e você não tem que se batizar mais de uma. Agora, o batismo do Espírito Santo é uma coisa contínua, você tem que se encher do Espírito Santo. Enchei-vos, veja, a Bíblia diz, vocês serão cheios do Espírito Santo. Eles foram cheios do Espírito Santo em Atos 2, mas depois Paulo vai dizer, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, continuem se batizando o tempo todo, continuem se submergindo o tempo todo, continuem colocando a sua carne para baixo, deixando o Espírito Santo crescer sobre vocês. Em um só dia, diga em um só dia, irmão, em um só dia 3.000 pessoas se converteram, porque quando eles viram aquele poder explodindo, pá, 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 eles falando em línguas estranhas, 3.000 vieram e falaram, o quê? A gente quer isso também. Como é que a gente faz para ter isso? Tem que se converter. Eu me converto. Irmão, eu vou te falar que a razão principal pela qual a igreja tem um crescimento lerdo, não é muitas vezes o pastor, muitas vezes é a igreja, porque o pastor está explodindo, mas o povo, não era Pedro que explodiu, não foi João que explodiu, foi Pedro, Tiago, João, foi Maria, mãe de Jesus, que estava lá entre os 120, todo mundo estava ali, estava explodindo o poder do Espírito Santo, e aí todos que estavam ali viram e foram até eles, correram até eles, e aí eles falaram, o que a gente tem que fazer para isso? Eles falaram assim, se converta e receba o Espírito Santo agora, e eles acreditaram. João 1, verso 12, diz assim, anote João 1, 12 e Atos 1, 8, João 1, 12 diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Atos 1, 8, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Presta atenção, João 1 está falando o seguinte, todos que creram nele, em quem? Em Cristo, ele lhes deu poder para se chamarem filhos. Poder aqui é exousia, autoridade. João 1 está falando de autoridade, de se chamar de filho. Atos 1 está falando de poder para provar que é filho. É mais ou menos isso aqui. Eu tenho autoridade para falar que sou brasileiro. Por quê? Porque eu nasci no Brasil. Eu posso falar para todo mundo, eu sou brasileiro. Por quê? Porque eu nasci no Brasil. Eu tenho autoridade, exousia, João 1. Se alguém falar, me prova, aí eu tenho dínamos. Eu tenho o quê? Poder explosivo, eu tenho ação. Está aqui meu passaporte, está aqui meu RG, eu sou brasileiro. Tem gente que fala, se tu é crente mesmo, me dá um sinal. E você fala, fica quieto, rapaz. Bem-aventurados são os que creem por ouvir, não por ver. É, meu querido, mas Jesus teve que dar sinais para eles acreditarem também. Então, eu estou lhe falando uma coisa, olha bem para mim. Para de fugir de quem pede sinal. Jesus fugiu uma vez. No resto, quando pediram, ele deu. Quando pediram, ele deu. Quando pediram, ele deu. Então quando alguém falar o seguinte, se tu é crente mesmo, me dá um sinal. Meu irmão, vai que é tua, Tafarel. Se tu tiver batizado. Fala, o que está acontecendo na tua vida? Está com dor de cabeça, está com dor na coluna? Vem cá, vou orar. Vamos melhorar isso aqui. Senhor, em nome de Jesus, tua palavra diz que os sinais seguirão aos que creem, e porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu creio na tua palavra, teu Espírito está sobre mim, e eu profetizo, e eu declaro, em nome de Jesus, seja curado agora. Dor vai embora. Glória a Deus. Aí você olha para a pessoa e fala, e aí? Quer mais alguma coisa? É outro? É diabetes? É pressão alta? Vem. Sabe o que é interessante? É que a gente pensa que isso é você fazer da igreja um circo, onde você vai ter exposição o tempo todo. Irmão, se você fosse ovelha da igreja de Jesus, você não ia gostar muito não, porque ele pregava, mas não pregava muito não, ele fazia mais sinal. E a mensagem dele era longa, 3, 4 horas, sermão da montanha. Agora já são 9h50, o pastor nem acabou. Calma, irmão, calma. Você tem que aprender como que você vai canalizar isso. Guarde isso aqui. Você foi chamado por Deus para ser uma testemunha. Jesus disse, vocês serão minhas testemunhas. Ser testemunha não quer dizer que você tem que andar como crente, mas você tem que ser crente. Eis o problema. Tem aquelas igrejas, não, aqui as mulheres não usam calça. Por quê?
Porque a gente tem que dar um bom testemunho. Aí peraí, um bom testemunho, de acordo com Atos 1, é quem tem a unção do Espírito Santo. Então o testemunho não é a roupa que eu uso. O testemunho é a atitude que eu tenho. Não é se eu vivo correto ou não, porque viver correto é quando eu sou convertido. Mas a atitude que eu tenho, que eu sou crente mesmo, que eu sou um cristão verdadeiro, é que eu ponho as mãos e os sinais seguem aos que creem. Os sinais seguem. Ok? Marcos 16, verso 17. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Diga para alguém que está do seu lado: onde você passar, tem que deixar sinal, irmão. Tem que deixar. Tem que deixar. Tem que deixar. Agora, abra aí. Meu último texto, eu termino. João 15, 26. Mas quando vier o destruidor? Aqui vai ficar bom. O Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Ele testificará de mim. De mim. Vamos lá, só para você entender isso aqui. Alguém pode ter pensado o seguinte: peraí, eu sou testemunha de quem? De Jesus ou do Espírito Santo? Nós somos testemunhas do Espírito Santo para Jesus. Por uma simples razão, vamos lá. Você viu Deus criar o mundo, mas o Espírito Santo viu. Você viu Ele curar o cego Bartimeu, mas o Espírito Santo viu. E porque quem viu habita em você, quando Ele fala é verdade o que está escrito, você fala é verdade. Você fala, é verdade, você viu, não viu, mas quem viu está dentro de mim, ele falou para mim que viu, tá. Mas você viu curar cego? Olha, eu não vi não, mas quem viu está dentro de mim, e ele falou que viu, e eu testifico, ele cura cego mesmo. Irmão, vamos lá, alguém aqui já viu alguém ser curado mesmo de AIDS? Alguém aqui já viu alguém ser curado de AIDS? Ok, quem nunca viu aqui, levanta a mão. Mas você crê que ele cura, sim ou não? Sabe por quê? Porque quem viu ele curar, que estava na cidade que você não estava, está dentro de você, que é o Espírito Santo, ele fala, ele curou, é verdade. Irmão, você crê que Deus ressuscita mortos, sim ou não? Smith Wigglesworth diz que ele ressuscitou 6 mortos durante o seu ministério, 6 mortos. Eu já ouvi algumas pessoas aqui nesse altar dizendo que foram ressuscitados, tomaram bala aqui da cabeça. Alguém lembra do Jarbas? Lembra do Jarbas? Mas o Espírito que viu ele ser ressuscitado está dentro de mim e fala, é verdade, é verdade. Agora, entenda isso aqui, porque o que eu quero que você entenda é o prático. Jesus disse, eu enviarei o Consolador. Olhe bem para mim, o Espírito Santo não foi enviado para você ficar quebrando o banco, nem púlpito, e nem machucar quem está do lado. Olha bem para mim que eu vou falar agora, e se você não entender, você vai levar para um extremo que eu falei. Eu falei para você parar de rodar? Eu falei para parar de correr? Eu só estou falando que se isso está machucando alguém, você está usando o Espírito da forma errada. Quando o Espírito está explodindo aqui dentro, está sentindo o Espírito explodir, o que você faz é isso aqui. E isso é bom, mas só você vai se sentir melhor, porque você veio para cá depressivo, veio para cá olhando para baixo, e aí o poder que você recebeu te fez pular, ficar feliz, mas o batismo no Espírito Santo não foi dado para você, ele foi dado para você usar para o outro, e você tem que aprender a canalizar, a direcionar a unção. O que eu quero que você entenda é o seguinte, irmão, próxima vez que vier aquela vontade de pular, para e pensa, eu já pulei esse mês, eu estou legal, mas tem uma unção explodindo aqui, espera aí,
Deixa eu fazer você explodir dessa unção, porque eu já estou bem. Receba agora o Espírito Santo de Deus. Isso é o que ninguém te ensina. Que você... Alguns de vocês é o seguinte: tudo que você faz quando o Espírito Santo está explodindo em você é chorar. Você chora, você chora, você chora, você encurva, você cai, maravilha. Eu sei que você está sendo renovado, isso é bom. Mas isso está acontecendo, isso que está explodindo dentro de você não foi dado para acontecer isso. Foi dado para que no momento em que você esteja explodindo, você imponha as mãos sobre os enfermos. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que a gente fala, agora fica em pé e põe a mão em quem está do teu lado. E aí você não entende que é para alguém que está sentindo aquele poder, aquele dunamis, aquela dinamite, para alguém que está sentindo aquela explosão, quando pôr a mão em alguém, passar para essa pessoa o poder de Deus, porque talvez aquela pessoa não está explodindo, mas quando você que está explodindo, põe a mão sobre ele, sem você saber, a unção que você está sentindo explodir em você, passa para outra pessoa, e quando entra no corpo dela, cura ela, restaura ela, transforma ela. Mas o pior erro seu é que toda vez que você está explodindo, você guarda a explosão para você. Eu estou te falando uma coisa que você tem que aprender. Você não pode ficar só pregando e papapá. Aprenda a usar a canalização do Espírito e falar: deixa eu passar para você. Paulo diz em Romanos: é o meu desejo ir ter com vocês para pôr sobre vocês, por repartir algum dom. Paulo está falando: eu quero ir para Roma para simplesmente fazer isso aqui com vocês. Recebam. Paulo falou aos romanos: eu quero ir ter com vocês, não é para pregar, não é para pregar. Para de ficar com vergonha de pôr a mão em quem está do teu lado. O poder que Deus te deu e você está explodindo, não é para você marchar, pode fazer, mas entenda uma coisa: o que está explodindo em você tem poder para explodir algo na vida de alguém. E você, quando deveria impor as mãos sobre alguém e explodir, sabe o que você faz? Você só fica para você mesmo. Aleluia, 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 aleluia. E Deus olhando assim, perguntando: e aí? Você está fazendo o que com a dinamite que está explodindo aí? Tem alguém na tua fileira que você não conhece, mas se você colocasse a mão sobre essa pessoa ia sentir um dinamite, um poder. Irmão, você tem noção que tem gente que está lá no fundo, e tem gente aqui na frente, e tem gente desse lado, que se você que está aqui fosse para cá, e você que está aqui fosse para cá, e você que está aqui lá viesse para cá, e você que está aqui fosse para lá, se você trocasse de lugar e fosse abraçar alguém quando você estiver explodindo, você não tem noção do que alguém poderia falar semana que vem. Você não sabe. Mas eu estava com um cisto no seio esquerdo, e você pôs a mão em mim, e eu senti uma glória me invadir, e o resultado saiu, o caroço foi embora, o cisto foi embora, porque a dinamite veio de você. Irmão, entende isso aqui? Entende isso aqui? Provérbios 19, verso 2, vamos acabar. Você entende isso aqui? Diga amém. Olha bem para mim. Próxima vez que você explodir, acha alguém e passa a explosão. Próxima vez que você ficar chorando, engole o choro, que você sabe que tem algo falando em você. Acha alguém, nem que você não saiba o nome, acha alguém. Você não conhecia o meu nome, Deus me usou para te abençoar. Por que você... vou ficar quieto. Acha alguém, canaliza o poder. Jesus disse: imporão as mãos sobre os enfermos. Que tipo de enfermo? Todos. Todos. Eu estou te falando da aula prática. Você está sentindo aqui Deus, e você fica só guardando para você, e Deus está falando: eu estou com raiva, porque eu não te dei isso para você. Te dei isso para você pegar alguém que está do teu lado e falar: irmão, vem cá, deixa eu orar com você, vem cá. Aí você pega o outro e fala: vem cá, irmão. Aí você fala: irmão, vem cá você agora. Aí você vai abraçando um, vai abraçando dois, vai abraçando três. No meio desse que você abraçou, teve um que foi curado, outro foi restaurado, outro foi renovado, outro foi transformado. Anote esse texto, lê em casa depois, Provérbios 19, verso 2.
Não é bom proceder sem refletir. Repita comigo, não é bom proceder sem refletir. Em outras palavras, olha para alguém e diga assim: antes de agir, pense. Olha bem para mim. Aqui está você. Trouxe um amigo não crente para a igreja. E aí Deus está te tomando no poder. E você está quase se pendurando. E você está, meu Deus, tem. Ai, meu Jesus, me ajuda. Não haja sem refletir. Eu entendo que quando você pula, você está colocando para fora uma energia, um poder, igual eu semana passada, que não aguentei dar 4 passos para voltar, minha perna tremendo, eu fiquei precisando bater na minha perna, falando, perna, fica firme, porque se eu não resistir o poder de Deus, eu caio aqui e não me levanto, eu tenho que dirigir a Santa Ceia. Se não fosse eu que estivesse dirigindo o culto, tudo bem, eu queria sentir o poder mesmo, mas perna, calma. Aí você, que tem o Espírito Santo dentro de você, está lá sentindo o poder, o dínamo, a dinamite, mas quem está do teu lado não é crente. Ele está olhando aquilo e está pensando, isso aqui não muda nada de um centro de macumba. E tem gente que nunca mais volta na igreja, porque você não soube usar o poder direito. Sabe o que você deveria ter feito? Você estava com vontade de pular e explodir? Você devia ter abraçado ele e ter feito o que a gente cansou de ver em muitas épocas da igreja, mas ninguém faz. Colocasse a mão sobre a barriga dele, porque Jesus diz que quem crê em mim, do seu ventre fluirão rios de água viva. Vou te falar algo aqui espiritual, não é à toa que existem 2 cérebros, o teu cérebro normal e o teu estômago, o teu intestino, o teu esôfago, todo o teu sistema aqui digestório é o teu cérebro, isso aqui manda no teu corpo, porque tem duas centrais de controle na tua vida, a tua alma e o teu corpo. Tua alma manda em você, teu cérebro ou teu corpo, e é muitas vezes nesse momento que você tem que colocar a mão sobre alguém, quando você está explodindo, aquela vontade louca de pular, e fala, Senhor, se eu pular ele vai me achar maluco, mas se ele sentir o que eu estou sentindo, vem cá, eu estou chorando aqui, você vai chorar também. Senhor, abençoa ele, abençoa ela, Senhor, abençoa ele, abençoa ela, abençoa a casa dele, abençoa a casa dela. Daqui a pouco, quando faz o apelo, ele é o primeiro a levantar a mão e ir. Sabe por quê? Porque a dinamite explodiu uma barreira e abriu um caminho.